Em 1950, a China era fraca. Exército Popular de Liberação, milícia campesina, rifles que herdaram, equipamentos que ninguém mais queria, uma nação em ruínas, tentando se reconstruir com sucata. Agora, tudo mudou. Em menos de 70 anos, a China transformou seu arsenal em pesadelo. Pesadelo que agora aterroriza o mundo inteiro. A pergunta não é como isso aconteceu. A pergunta é por que ninguém viu chegar. Enquanto o Ocidente dormia, a China investiu bilhões. Não em copiar, em inovar, não em acompanhar, em liderar. Uma nação que começou copiando tecnologia estrangeira agora cria armamento que o Ocidente nem consegue compreender. Os analistas militares do mundo todo fizeram a mesma pergunta. Como é possível uma transformação tão radical, tão rápida, tão completa? A resposta é simples. A China não apenas igualou as superpotências. Em muitos aspectos, as ultrapassou completamente. Estamos falando de tecnologias tão revolucionárias que estão redefinindo o que significa guerra moderna. Neste vídeo, vou te mostrar as 8 armas mais letais do arsenal chinês atual. Armamento tão avançado que redefiniu o equilíbrio de poder global. Quando você chegar ao número 1, entenderá por que militares americanos perderam o sono, por que a NATO reúne em emergência e por que o mundo inteiro está observando cada movimento da China com medo. Mas antes de mostrar essas armas aterrorizantes, preciso que você entenda uma coisa. A China não criou essas tecnologias para não usá-las. Número 8 nos leva ao pesadelo nuclear mais assustador do arsenal chinês, o Dongfeng 41, uma arma tão avançada que mudou para sempre o que significa dissuasão nuclear. O Dongfeng 41 é a arma que rouba o sono dos estrategistas nucleares americanos. E quando você compreender seus verdadeiros alcances, entenderá o pânico justificado. Este míssil balístico intercontinental consegue penetrar qualquer defesa dos Estados Unidos a partir do território chinês em menos de 30 minutos. Porém, o verdadeiro horror está em sua engenharia devastadora. Sua tecnologia permite que carregue até 10 ogivas nucleares independentes, cada uma com capacidade destrutiva suficiente para apagar cidades inteiras do mapa. Imagine um único projétil capaz de aniquilar simultaneamente Nova York, Washington, Los Angeles e outras 7 metrópoles norte-americanas em uma única vez. Essa é precisamente a realidade aterradora do DF-41. Seu sistema de lançamento móvel montado em caminhões de 16 rodas o converte em um espectro praticamente impossível de localizar e neutralizar. A China pode deslocar esses mísseis em meros 15 minutos. Essa mobilidade estratégica invalida os planos convencionais de dissuasão nuclear, tornando qualquer tentativa de ataque preventivo obsoleta. O DF-41 ressignifica completamente o conceito de vulnerabilidade nas doutrinas nucleares ocidentais. A precisão cirúrgica dessa arma amplifica ainda mais o pavor entre os analistas militares globais. Consegue destruir seus alvos com margem de erro inferior a 100 metros depois de atravessar 15 mil quilômetros, combinando alcance intercontinental com precisão milimétrica. Inteligências ocidentais estimam que a China possua pelo menos 80 desses dispositivos operacionais, cada um capaz de devastar múltiplos objetivos estratégicos americanos. O DF-41 é, em última análise, o apocalipse chinês embalado em metal e combustível. Um predador silencioso patrulha os céus do Pacífico, reescrevendo fundamentalmente as regras do combate aéreo contemporâneo. O J-36 transcende a simples classificação de mais um caça de combate. Trata-se da primeira aeronave de 6ª geração plenamente operacional do planeta. Sua estrutura revolucionária em asa volante integrada, desprovida de cauda convencional e equipada com 3 motores de propulsão, produz uma assinatura radar tão minúscula que se torna praticamente invisível aos sistemas defensivos existentes.
O que verdadeiramente transforma este aparelho em um incômodo existencial para as potências ocidentais é sua capacidade inédita de funcionar como uma plataforma aérea de comando e controle. O J-36 orquestra enxames inteiros de drones de combate, coordenados por sistemas de inteligência artificial de ponta, simultaneamente ao cumprimento de profundas missões de penetração nas defesas inimigas. Seu raio de ação operacional ultrapassa os 4.000 quilômetros sem necessidade de reabastecimento em voo, possibilitando decolagens do território continental chinês e operações em qualquer região do Pacífico Ocidental. Seu arsenal integrado comporta mísseis PL-21 propulsados por motores ramjet, capazes de abater alvos aéreos a distâncias superiores a 300 quilômetros. A superioridade tecnológica é absoluta em cada aspecto operacional. O verdadeiro espanto reside em sua fusão com sistemas de inteligência artificial que o capacitam a executar decisões táticas instantâneas sem qualquer mediação humana. Representa a encarnação definitiva da guerra aérea contemporânea. Máquinas superinteligentes que arbitram quem sobrevive e quem perecerá em frações de milissegundo. Os céus não pertencem mais aos pilotos humanos. Pertencem a algoritmos implacáveis que eliminam a hesitação, eliminam o erro e eliminam a compaixão. A China acaba de materializar o que décadas de ficção científica apenas sussurrava. Um rifle eletromagnético completamente funcional que reinventa o conceito de armamento pessoal. Este dispositivo letal dispara 3.000 projéteis por minuto, 50 balas a cada segundo, sem produzir qualquer som, chama ou retrocesso visível. Seu sistema de propulsão eletromagnética elimina completamente a dependência de explosivos químicos, alimentado unicamente por baterias de lítio de alta capacidade. 20 bobinas eletromagnéticas de 25 milímetros, ativadas com precisão de nanosegundos, aceleram os projéteis a velocidades que qualquer rifle convencional nunca poderia atingir. A precisão é sobrenatural, o silêncio absoluto, a versatilidade estratégica incalculável. Pode ser configurado para operações não letais ou para perfurar blindagens que derrubaria qualquer armamento de fogo químico tradicional. O futuro é agora. A modularidade desta arma revolucionária permite sua adaptação instantânea para drones de combate, torres de defesa automatizadas e veículos blindados. Imagine soldados equipados com armamentos completamente silenciosos, praticamente ilimitados em poder de fogo, capazes de executar operações contínuas durante horas, sem necessidade de reabastecimento. A China não está construindo apenas uma arma isolada. Está desenvolvendo uma arquitetura completa de sistemas eletromagnéticos que reescreverá fundamentalmente as doutrinas militares globais. A guerra convencional, tal como a conhecemos há séculos, enfrenta seu crepúsculo. O que emerge das fábricas chinesas não é simplesmente progresso tecnológico, é uma transformação apocalíptica do conflito armado moderno. Esqueça tudo o que você imaginava sobre armas futuristas confinadas a laboratórios secretos. A China acaba de cruzar a fronteira entre a ficção e a realidade militar com o primeiro sistema de arma laser portátil completamente operacional do planeta. O RKA dispara até 3.000 projéteis por minuto, com precisão eletromagnética perfeita, sem gerar qualquer ruído, sem fogo visível, sem retrocesso detectável. Seus disparos viajam a velocidades que tornam as balas convencionais obsoletas, alimentados exclusivamente por energia elétrica, sem necessidade de munição tradicional. O que o transforma em um divisor de águas é sua capacidade aterradora de calibrar a letalidade em tempo real, ajustando-se para atordoar, incapacitar ou eliminar alvos conforme a missão exige. Sua assinatura acústica é absolutamente nula, tornando-o perfeito para operações encobertos que deixam zero evidência sonora. O RKA
penetra praticamente todas as blindagens pessoais contemporâneas com precisão eletromagnética, que qualquer rifle convencional jamais alcançaria. Os protótipos demonstraram capacidade de atingir alvos do tamanho de uma moeda a distâncias típicas de combate urbano. A China planeja equipar unidades de operações especiais com esses sistemas antes de 2026, concedendo-lhes superioridade tática absoluta que tornaria obsoletas todas as armas convencionais globais. O futuro do combate não será decidido por pólvora ou chumbo, será definido por feixes de luz invisível manipulados por algoritmos implacáveis. O porta-aviões Fujian Type 003 não é meramente uma embarcação de guerra. É uma declaração aberta de guerra contra 8 décadas de supremacia naval estadunidense. Com 320 metros de extensão e 80 mil toneladas de deslocamento, este Leviatã flutuante rivaliza diretamente com o super porta-aviões classe Ford dos Estados Unidos. Sua revolução tecnológica reside nas catapultas eletromagnéticas de engenharia inteiramente chinesa, capazes de lançar aeronaves pesadas a cada 90 segundos, uma cadência que supera significativamente a maioria dos porta-aviões ocidentais. Sua propulsão nuclear confere autonomia praticamente ilimitada, permitindo operações contínuas durante meses em qualquer oceano sem necessidade de reabastecimento. Este mastodonte naval transporta até 80 aeronaves, incluindo caças furtivos J-20 especialmente modificados para combate naval. Sua blindagem estrutural resiste a impactos diretos de mísseis anti-buque, enquanto seu sistema de defesa aérea integrado cria uma barreira protetora que se estende por 200 quilômetros. Porém, o Fujian nunca opera isolado. Navega como núcleo de grupos de batalha devastadores compostos por destruidores Type 0, 55, fragatas de última geração e submarinos nucleares silenciosos. Quando completamente desplegado, concentra mais poder de fogo ofensivo do que a marinha completa da maioria dos países do mundo. A China não está apenas construindo um porta-aviões, está construindo o instrumento que finalizará a hegemonia naval ocidental. Os mares do mundo estão sendo reconfigurados, e Washington está observando impotente enquanto seu reinado flutua inexoravelmente para o horizonte. Não se deixe enganar por sua silhueta arcaica, que remonta aos anos 50. O Xi'an HA-6 moderno é um predador aéreo completamente transmutado, capaz de desencadear destruição devastadora de distâncias que evaporam qualquer margem de segurança defensiva. A versão H-6N lança mísseis de cruzeiro a partir de 3.000 quilômetros de alcance operacional, uma capacidade que reduz a geografia estratégica do Pacífico a um alvo vulnerável. Isso significa despegar do território continental chinês e obliterar objetivos no Japão, Coreia do Sul ou bases militares estadunidenses espalhadas pelo Pacífico sem sequer aproximar-se das defesas aéreas inimigas. Sua modificação mais aterradora. O H-6N foi especificamente reconfigurado para transportar e lançar armas hipersônicas que viajam a 10 vezes a velocidade do som. Imagine um bombardeiro que entrega destruição desde altitudes e distâncias totalmente inalcançáveis para qualquer interceptação conhecida. A China mantém em operação mais de 200 desses aparelhos. Quando voam em formações coordenadas por inteligência artificial, formam uma torrente de morte aérea que sobrepuja instantaneamente qualquer arquitetura de defesa aérea existente no planeta. Os sistemas defensivos convencionais, radares, mísseis, caças interceptadores, tornam-se obsoletos perante a capacidade de saturação desta frota bombardeira. Os céus do Pacífico não pertencem mais aos defensores, pertencem aos agressores, e Pequim acabou de reescrever o mapa geopolítico do combate aéreo estratégico.
A China realizou o que especialistas militares consideravam praticamente impossível. Criou um tanque de batalha capaz de enfrentar o lendário M1 Abrams estadunidense em igualdade de condições. O Type 99 não é meramente outro blindado convencional, é a resposta chinesa a 7 décadas de hegemonia ocidental no combate terrestre. Este colosso de 58 toneladas monta um canhão de 125 milímetros capaz de perfurar praticamente qualquer blindagem conhecida enquanto se desloca a 70 km por hora em velocidade plena. Seu sistema de controle de fogo é tão sofisticado que impacta alvos em movimento com precisão cirúrgica sem necessidade de desaceleração. Mas o verdadeiramente aterrador está em sua tecnologia laser ativa, que literalmente cega operadores de mísseis antitanque inimigos, transformando este monstro blindado em um defensor equipado com raios. Seu armamento reativo multicamadas absorve até os mísseis Javelin mais avançados, enquanto seu motor de 1.500 cavalos de força devora terrenos que deixariam travados outros blindados. A China não cultiva dezenas destes mastins de aço. Possui mais de 1.200 unidades operacionais, formando o punho de ferro de um exército de 2 milhões de soldados disciplinados, distribuídos estrategicamente nas fronteiras e bases militares continentais, representam uma concentração de poder terrestre que nenhuma coalização ocidental conseguiria neutralizar. Este não é simplesmente um avanço tecnológico isolado, é a manifestação física da supremacia militar terrestre chinesa, amplificada em escala, multiplicada em números avassaladores e posicionada para redefinir o equilíbrio de poder nas próximas décadas. Chegamos à suprema realização do arsenal militar chinês, o míssil hipersônico DF-17 Vento do Oeste, a arma que forçou o Pentágono a admitir publicamente algo aterrante. A China transcendeu todos os limites tecnológicos estabelecidos, alcançando capacidades sem precedentes que desafiam fundamentalmente a ordem mundial vigente. Este demônio de metal não é meramente um projétil avançado. É a encarnação de uma era completamente nova na guerra, onde as regras tradicionais de defesa simplesmente desaparecem. Viaja a mais de 10 vezes a velocidade do som, atingindo velocidades superiores a 12.000 km por hora, enquanto segue trajetórias tão erráticas e imprevisíveis que nenhum sistema de defesa antimísseis contemporâneo consegue interceptá-lo. Seu veículo planeador hipersônico, DFZ, manobra durante o voo, altera curso e altitude múltiplas vezes, transformando qualquer tentativa de intercepção em uma missão praticamente impossível. O DF-17 alcança qualquer objetivo no planeta em menos de 1 hora, lançado simplesmente de um caminhão de transporte em qualquer rodovia chinesa. Pode obliterar porta-aviões estadunidenses no Pacífico, destruir bases estratégicas no Japão, ou atingir alvos no território continental americano com precisão cirúrgica absolutamente devastadora. O próprio Pentágono confessou o impensável. Estes mísseis podem aniquilar 10 porta-aviões estadunidenses em apenas 20 minutos. Analistas militares ocidentais reconhecem abertamente que não existe defesa efetiva conhecida contra o DF-17. Sua capacidade de saturar qualquer sistema defensivo é simplesmente esmagadora. Você acredita que o Ocidente ainda tem tempo para reagir? Ou já perdeu a corrida armamentista definitivamente? Os analistas militares silenciam sobre isso nos jornais mainstream, mas a realidade dos números é inescapável. Comente aqui. A hegemonia americana já é história? Ou ainda há uma jogada final no tabuleiro geopolítico?